Olá pessoal, então vamos para a nossa última aula do curso, que é incorporando o conhecimento prévio, né? Então é somente um tópico, não tem muito ainda para comentar sobre isso. Então, em alguns casos, quando a gente está fazendo uma análise de regressão ou criando um modelo de classificação, a gente tem alguma informação extra sobre o comportamento do nosso modelo, o que a gente quer que o modelo se comporte, né? Então, por exemplo, quando a gente falou de equidade, né? Então a gente quer talvez forçar a equidade, mas a gente sabe que a falta de equidade não é capturada dos dados, né? A gente não quer que o modelo aprenda essa falta de equidade dos dados. Então a gente pode criar algumas imposições para a função do modelo. Então no caso da equidade, por exemplo, a gente pode falar o seguinte, olha, a minha função de predição, se eu vou contratar a pessoa ou não, ela tem que se comportar igual para quando o gênero é masculino ou feminino, dado que todo o resto é exatamente igual, né? Então, se todas as variáveis forem iguais, eu quero que a função se mantenha constante ao mudar essa variável aqui. Além desse fator de equidade, a gente também tem a necessidade de incorporar esses conhecimentos quando a gente está pensando em leis da física, mecânica, termodinâmica, né? Que a gente tem certas propriedades na função que a gente consegue observar ao estudar o fenômeno e que a gente quer garantir que o modelo gerado tenha essa propriedade, né? Então, por exemplo, eu quero que a gente obtenha um modelo que seja uma função suave, uma função monotônica crescente, né? Ou seja, toda vez que eu aumento a massa de um objeto, o resultado da função tem que aumentar também, né? E isso é importante para impedir que existam irregularidades na nossa função gerada na função de predição, né? Porque pode acontecer de você ter uma função que ela começa crescente em relação a uma variável, aí tem uma oscilação por causa de algum ruído nos dados e continua crescente. E a gente quer informar o nosso algoritmo que o modelo não pode ter essa oscilação, ele tem que ser sempre crescente, né? Pode ser uma reta, pode ser uma curva sempre crescente, mas tem que ser sempre crescente. Então, em muitos casos a gente tem esse tipo de informação e a gente quer incorporar essa informação no modelo. E isso tem a ver com o chamado Scientific Machine Learning, que é um novo campo de estudo da área de aprendizagem de máquina que está ganhando forma agora, embora assim, seja algo que já está sendo estudado há muito, muito tempo, há décadas atrás, né? Só que agora está ganhando uma certa atenção, né? Que são aplicações interdisciplinares, né? De ciência, engenharia, computação. Então envolve vários campos de conhecimento, né? E geralmente aqueles que estudam sistemas dinâmicos ou fenômenos complexos, né? E que tem uma limitação na quantidade de dados, porque muitas vezes sistemas dinâmicos complexos, eles requerem alguma simulação muito custosa para você fazer uma coleta de dados. Então, você tem uma grande limitação nisso daí. Alguns exemplos de aplicação tem energia limpa, estudo de mudança climática, infraestrutura sustentável. E isso tenta agregar modelos de regressão e classificação que possuam poder preditivo, interpretabilidade e conhecimento de domínio dos modelos físicos. Então, é uma integração desses três itens. Eu quero um modelo que que tenha uma boa acurácia, que eu consiga entender e que incorpore esses conhecimentos que já são pré-existentes. Eu já sei garantidamente que eles ocorrem, né? Então, a restrição de forma, ela pode ser incorporada na função de custo, né? Como uma forma de restrição. Então, eu posso falar o seguinte, a minha função de custo eu quero encontrar um modelo f de x dentro do nosso conjunto, do nosso espaço de modelos,
Tá? Então, o meu modelo ótimo é um modelo do meu espaço de modelos que minimiza a minha função de custo, erro médio quadrático, o inverso da acurácia, qualquer coisa que meça o custo aqui, né? Para todo x pertencente a um certo domínio de x, tá? E que esteja sujeito a restrições de forma, uma restrição CI, uma ou mais restrições CI, né? Num domínio contido da restrição, tá? Então, note alguma coisa, algumas coisinhas, alguns detalhezinhos daqui. Né? O D seria a base de dados. Então, para todo x pertencente à base de dados, que é um subconjunto de ômega, que é o domínio das variáveis que eu observei nessa base de dados, eu quero que minha restrição de formas seja verdadeira, que isso aqui avalie para verdadeiro, ou seja, ele atende à restrição, para todos os valores dentro desse domínio ômega, que pode ser maior do que o domínio da base de dados. Então, por exemplo, num sistema físico eu posso ter avaliado a massa de 2 corpos, tá? E eu avaliei a massa entre 1 kg e 50 kg. Tá? Então a minha base de dados tem um domínio que é um subconjunto do domínio total, né? E eu quero garantir que a minha função de forma funcione para um domínio maior. Então eu posso querer que ele funcione para de 0 quilos até 10 toneladas, por exemplo. Tá? Então esse domínio que eu estou avaliando a restrição é diferente, pode ser diferente do domínio que eu tenho capturado na minha base de dados. Então veja que isso torna o problema desafiador, né? Porque eu preciso garantir uma forma de avaliar essa restrição num domínio estendido. Né? Isso é complicado. Aqui tem uma tabelinha com algumas das restrições de forma bastante utilizadas, né? Então eu tenho aqui a não negatividade e não positividade, que é quando a predição é sempre positiva, sempre maior ou igual a zero ou sempre menor ou igual a zero. Né? Então é não negatividade, porque ele só não é negativo, ele pode ser zero ou positivo. Geralmente a gente trabalha com zero para facilitar, né, um pouco a avaliação. E aqui no caso ele ou é negativo ou é zero, né? Então é não positividade. Posso trabalhar com uma faixa de valores possíveis para a imagem da minha função de predição. Então f de x, f sendo o modelo, né, de predição, está entre um limitante inferior e um superior. Monotonicamente não decrescente, né, que fala o seguinte, olha, toda vez que eu aumento uma variável xi, a função aumenta também. Ou aumenta ou fica igual, né, ou mantém o valor igual. E monotonicamente não crescente, né, que ou ela se mantém igual ou diminui toda vez que eu aumento a minha variável. E isso pode ser capturado pela derivada parcial. Então, se a derivada parcial da função de predição em relação à variável de interesse ela for maior ou igual a zero, eu garanti que ela é maior ou igual a zero em todo o domínio da função, da variável, então eu sei que ela é monotonicamente não decrescente. E mesma coisa para o não crescente. Né? Convexidade e concavidade, que é a segunda derivada, né? Então é similar à monotônica, né? Então, se a função é convexa ou côncava. Comutatividade, que é se eu tenho uma função com duas variáveis, por exemplo, x e y, f de xy tem que ser igual a f de yx. E simetria, né? Na verdade, esse aqui também costuma ser chamado de simétrico, tá? E esse aqui é chamado de função par, né? Quando eu tenho que f de x é igual a f de menos x. Então, se eu mudar o sinal de x, eu não mudo, o valor da minha função não é alterado. Eu tenho a função ímpar também, que é f de x igual a menos f de menos x, que é análogo à função par. Só que veja que nem sempre é possível a gente formalizar matematicamente essa restrição, né?
quando a gente tem uma formulação desambígua, a avaliação exata costuma ser impraticável, muitas vezes é NP difícil. Ou seja, não tenho como garantir uma avaliação exata para verificar se algumas dessas restrições são atendidas. Né? Pega, por exemplo, aqui, f de x tem que ser maior ou igual a zero. Né? Como que eu posso avaliar isso aqui? Eu tenho que ver o mínimo da função. Se o mínimo da função, que é o menor valor da função, for maior ou igual a zero, então eu sei que ela é. Mas encontrar o mínimo de uma função não linear, ela pode ser custosa, né? Pode ser impraticável para encontrar o valor exato. Então vamos considerar agora a restrição monótona não decrescente. Derivada de f de x em relação ao xi maior ou igual a zero. Para eu verificar essa restrição, eu tenho que calcular essa derivada parcial. Então eu preciso conseguir calcular essa derivada, mesmo que uma aproximação dela. E depois eu tenho que encontrar o mínimo dessa função. Né? Mesma coisa quando eu avaliei se ela é sempre não negativa. Né? E isso é um problema de otimização. Tá? E um problema de otimização, para certas funções, você não tem uma forma exata. E a forma exata, assim, não tem uma forma exata que garanta em tempo hábil. Né? Encontrar uma resposta em tempo hábil. Então, todo método exato, ele tem um custo muito alto para você chegar numa solução. Para eu avaliar essas restrições, né, eu tenho duas estratégias, a pessimista e a otimista. A pessimista, ele fala o seguinte, ó, se o resultado do intervalo, ou seja, digamos que para calcular a restrição eu tenho que calcular o mínimo e o máximo da função. Por exemplo, para essa restrição aqui. Eu tenho que calcular o mínimo e o máximo para ver se está dentro desse intervalo aqui. Então, na estratégia pessimista, acontece o seguinte, se o resultado do intervalo, se o mínimo e máximo da função está dentro do domínio da restrição, ela é maior do que o mínimo que eu impus e menor do que o máximo que eu impus, então eu tenho certeza que a solução é factível. Se está fora, a gente não sabe se é factível ou não, ou seja, se eu falar que ela é infactível, se o resultado de uma avaliação pessimista fala que é infactível, eu não tenho como garantir que realmente é infactível. Eu posso estar superestimando o intervalo. Já na otimista é o contrário, né? Se o intervalo está fora do domínio da restrição, eu tenho certeza que é infactível. Mas caso contrário, eu não sei se é factível ou não. Então ela subestima o intervalo do resultado. Né? Uma avaliação pessimista possível é a aritmética intervalar, né? Que é muito utilizada para cálculos de operações matemáticas quando a gente tem incertezas, imprecisões, muito usado para imprecisões em ponto flutuante, por exemplo, né? E ela representa uma variável como um intervalo de valores. Então a gente fala assim, olha, x igual a AB dentro do colchete, né? Significando que o x tem um valor entre A e B. Tá? O que ele fala aqui no intervalo é, eu não tenho certeza do valor de x, mas eu sei que ele está entre A e B. Por isso que ele é muito usado em precisões, né? Então eu posso falar assim, olha, o x está entre 1.9 e 1.99. Ele é alguma coisa em relação a esse intervalo pequeno, tá? E aí eu trabalho com essa incerteza, porque aí quando eu calculo, por exemplo, a soma de dois valores incertos, eu tenho um aumento na minha incerteza, né? Boa parte das operações e funções matemáticas já são bem definidas dentro da aritmética intervalar, né? Então, por exemplo, a adição, ela é o seguinte, ó, x mais y, eu tenho intervalo ax bx a y by. Eu simplesmente somo os valores inferiores e superiores desse intervalo para gerar um novo intervalo, né? Então, no nosso exemplo, 1.9 a 2.0. Não, 1.9 a 1.99, né? Digamos que eu vou somar isso a 0.1.
ou melhor, vou somar isso a um intervalo de 0,0 e 0,1. Então, no final, eu vou ter como resultado um intervalo de 1,9, né? E 2,09. Eu aumentei meu intervalo de incerteza. Então, eu sei que o resultado da minha operação vai estar dentro desse intervalo, tá? Não vai, com certeza não está fora. Vai estar dentro desse intervalo. Outro exemplo é a multiplicação, né? Que eu tenho que fazer essa operação um pouquinho maior, que eu faço todas as combinações, né? AX, AY, AX, BY, BX, AY, BX, BY, pego o mínimo e pego o máximo. E eu sei que o intervalo vai estar ali, né? Então, por exemplo, menos 3 menos 1 vezes 2, 4. Eu faço aqui, ó, menos 3 vezes 2, menos 6, menos 3 vezes 4, menos 12, menos 1 vezes 2, menos 2, menos 1 vezes 4, menos 4. Então, menor valor é menos 12, maior menos 2. A minha certeza aumenta para essa faixa de menos 12 a menos 2. Essa aritmética ele tem alguns problemas, né, que é chamado problema de resolução. Então, por exemplo, se eu fizer x menos x, ou seja, eu tenho a mesma variável e subtraio ela por ela mesma, o resultado correto tem que ser zero, né? Porque a gente tem certeza que se eu pego um x e subtraio por ele mesmo, ele vai dar zero. Só que na aritmética intervalar, a subtração é definida assim. Menos 1 menos o maior daqui, que é 1, né? Então menos 1 menos 1, e 1 menos menos 1, que vai dar menos 2 a 2. Então, eu tinha uma incerteza de 2, de tamanho 2, né, que é 1 menos menos 1, e passei uma incerteza de tamanho 4, quando o resultado tinha que ser 0 com toda a certeza absoluta, né? Então, tem esse problema que começa a superestimar os intervalos gerados. Para funções multivariadas, eu tenho umas propriedades que a operação de intervalo, né, de aritmética intervalar, vai dar o resultado correto se eu tenho uma única ocorrência de cada variável, porque aí não tem esse problema daqui, ou se as variáveis que ocorrem múltiplas vezes são todas monótonas, porque se forem, ou seja, as operações que eu aplico nas variáveis de múltiplas ocorrências são monótonas, porque se é o caso, quando eu aplico uma função monótona, crescente ou decrescente, eu sei precisar qual é o valor correto, né? Porque, por exemplo, se é uma operação monótona crescente, eu sei que o resultado vai ser aplicar a operação entre os limitantes inferiores e entre os limitantes superiores, tá? No contexto de restrição de forma, né, a gente pode avaliar a função de predição e as derivadas parciais substituindo as variáveis pelos intervalos do domínio, né? Então, essa é uma estratégia pessimista, que depois que eu avaliar os intervalos, como resultado eu tenho um intervalo final que representa a imagem da função. E aí, se, por exemplo, a função que eu estou avaliando é a derivada parcial, ela vai me estimar de forma pessimista o mínimo e o máximo daquela função. Tá? Isso pode ser suficiente, né? Uma estratégia otimista é você criar uma amostragem dos valores dentro do domínio desejado e avaliar a função para verificar o máximo e mínimo, né? Então, basicamente, eu gero várias amostras dentro do domínio e avalio dentro da função e falo, esse é o mínimo, esse é o máximo que encontrei. Tá? Ela é otimista por quê? Porque se eu não tiver dentro das minhas amostras o ponto de máximo e de mínimo, eu vou ter valores maiores que o mínimo e menores que o máximo, né? Se a quantidade de amostra for grande o suficiente, a gente vai ter uma boa aproximação, tá? Se o mínimo e máximo representa um intervalo interno ao mínimo, não, aqui, desculpa, eu estava lendo errado. Então, quando que a amostragem vai funcionar? Ela vai funcionar se eu tenho um número de amostragem grande o suficiente, que tem uma chance muito grande de ter o ponto de mínimo e máximo. Se o mínimo e máximo amostrado representa um intervalo interno ao mínimo e máximo real, tá?
E conforme a dimensionalidade do problema aumenta, eu tenho um aumento da necessidade por amostra, ou seja, com uma variável eu preciso, sei lá, vamos chutar aqui, eu preciso de 1000 amostras para ter uma aproximação boa. Se eu tenho duas variáveis, eu vou precisar de 1 milhão. Se eu tenho 3 variáveis, eu vou precisar de 1 bilhão, 1 trilhão. Então, vai aumentando muito rapidamente a quantidade de amostras que eu preciso para ter uma aproximação grande, boa o suficiente. Isso também depende não só da dimensão do problema, como da forma da função. Se é uma função linear, é mais fácil conseguir uma aproximação boa com poucas amostragens. Tem esse outro artigo aqui bem interessante nessa linha que faz um estudo de vários tipos de restrições de forma. Então, aqui ele faz uma representação gráfica deles, né? Monotônica em A, monotônica em A em B. O monotônica em A está mostrando aqui o seguinte, olha, ele cresce sempre que eu aumento A, mas o B não tem um efeito. Joint monotônica é quando cresce sempre que A e B crescem junto. Então, somente quando A e B crescem junto, a função cresce. Monotônica e dominância de A over B, né, de A sobre B, é quando um tem que aumentar e outro diminuir. Tem esse Edgeworth monotônica em A, que representa quando a função é monotônica, mas tem uma força maior em um certo ponto e menor em outro ponto, né? E tem várias outras aqui que ele explora. Essa também é interessante, que é uma função unimodal, que é basicamente a convexidade, concavidade, né? E agora tem essa figura para motivar um pouco, né? Por que restringir a forma da função? Então, digamos que a gente tem essa função aqui, original, que é um polinômio de terceiro grau, tá? E ela é uma função monotônica não decrescente. A gente sabe que ela é assim. E a gente tirou uma base de dados com um ruído bastante alto. Então, veja só, aqui o verdinho é a nossa função, tá? Peraí. Não, o pontilhadinho vermelho é a nossa função real. O verdinho é a função de regressão, né? E os pontinhos azuis aqui são os pontos da base de treino com ruído. Então veja que os pontos estão distantes até da curva real, né? Estão distantes aqui do vermelhinho. O verdinho, que é o modelo girado, ele vai tentar se aproximar o máximo possível da média dos pontos, né? E ele acaba gerando uma função que tem um ponto aqui que não é monotônica não decrescente. Tá? Então, ou seja, ele está criando um modelo que está distante, um pouquinho distante do modelo real. Quando a gente aplica a restrição de forma, a gente gera esse modelo aqui que é muito próximo do modelo real. Ele vai ter um erro de treino maior do que esse aqui. Veja, então esse aqui tem um erro de treino de 16 e esse 17. Mas o erro, quando comparado com a função real, é bem menor. Porque tem essa outra questão também, que quando a gente trabalha com uma base de dados, lembra que a gente assume que a saída tem ruído, né? Se tem ruído, quando a gente avalia o modelo, eu não sei se eu estou avaliando corretamente. O ruído pode causar uma interferência e falar que o modelo A é melhor que o modelo B, quando, se eu tivesse uma base livre de ruído, isso não aconteceria, seria o contrário, o B é melhor que o A. Então, usando a restrição de forma, a gente consegue tentar reduzir a influência do erro, né? do ruído. Outros nomes da literatura de regressão para modelos quando você tem restrição de monotonicidade modelos isotônicos e modelos que preservam ordem. E os métodos mais comuns para esses modelos são a regressão com função degrau, ou stepwise, que eu segmento o meu modelo em várias partes e faço vários degraus para gerar um modelo de predição e garantir que ela é crescente ou decrescente. Posso resolver isso com um problema de otimização convexa, usar splines, né, que a gente já viu nos GANs. E aqui tem as referências para quem quiser se aprofundar mais no assunto, né?
Os modelos isotônicos geralmente são associados ao Pool of Adjacent Violators, que, se eu não me engano, tem no Scikit-learn. E ele é usado para base de dados unidimensionais. Então, como é que ele funciona? Ele pega os dados, ordena pela ordem crescente da entrada e agrupa os dados de tal forma que a mediana de cada grupo vai ser menor que a mediana do grupo seguinte, tá? E aí ele simplesmente reescreve as variáveis, o valor das variáveis alvos para atender essa restrição. Então, pega a base de dados, ordena a entrada de ordem crescente, e aí ele verifica, olha, esse grupo aqui tem valores muito similares, mas oscila um pouco. Vou pegar a mediana e vou fazer. Esse é o valor da variável alvo para esse grupo. Pego o próximo grupo, vejo que eles são parecidos, faço a mediana. Então ele faz tipo uma escadinha, né? Para garantir que o problema é crescente, né? O modelo é monotonicamente crescente, ou se eu quiser decrescente também faz o contrário, né? Uma outra abordagem para restringir funções monótonas é restringir os parâmetros que eu estou ajustando o modelo. Por exemplo, nas redes neurais, eu posso restringir que os parâmetros sempre sejam positivos. Então, eu posso pegar, por exemplo, uma camada, nessa camada tudo vai ser positivo, os coeficientes. E eu otimizo com essa restrição. Depois, para a próxima camada, eu vou calcular qual faixa de valores é permitido para aquela faixa de valores daqueles coeficientes. Faço a restrição e otimizo os valores daqueles parâmetros. E repito isso para cada camada, né? Isso consegue tornar a rede monótona. Veja que isso é uma restrição pessimista, porque ele garante que o modelo é factível, mas ele vai remover vários outros modelos que também são factíveis do espaço de busca, né? Veja que são artigos até bem antigos, esse é de 97, o outro é de 89, né? Então é um problema bem antigo esse daqui. No Gradient Boosting a gente pode fazer com que cada divisão, que o Gradient Boosting é tipo uma árvore de regressão, você vai fazendo divisões ali, né, criando a árvore. Então a gente pode fazer com que cada divisão eu tenha aqui os limitantes inferiores e superiores são propagados para os nossos filhos de tal forma que quando eu chegar no nó folha, ele vai garantir que, dado esse ramo aqui, que vai dar um valor, sei lá, y, esse todo nó folha irmão a esse, né, sempre irmão à direita, que representa dados que os variáveis têm um valor maior, ele vai garantir que o valor de predição vai ser maior que esse aqui, né? Então tem aqui de 2019, né, esse artigo. Monotonic Hint, ele otimiza o modelo de regressão com uma penalização proporcional ao quanto foi violado das restrições. Então os autores, nesse caso aqui, nesse artigo, eles usam uma base de treino para tentar avaliar a violação, então é um método otimista, então é como se fosse um método de amostragem. Só que ele não gera uma amostragem nova, ele pega a própria base e verifica se é factível, né? E a grande vantagem da penalização é que é bem fácil você introduzir restrições diferentes, porque basta você ter uma função que avalia a restrição, e aí você pode penalizar de forma independente cada um deles e ajustar para aquilo que você acha mais adequado. Então você pode falar assim, eu quero ter certeza que o meu modelo é monotônico não decrescente para essa variável aqui. Para essa outra variável eu também gostaria que fosse monotônico, mas eu não tenho assim, restrições caso eu não encontre um que seja. Então eu dou uma penalização um pouco menor aqui, né? Então ele consegue incorporar esse tipo de informação sem alterar muito o algoritmo para gerar o modelo, né? Veja um outro artigo antigo de 96, Certified Neural Network, que aplica ajuste de coeficientes em um Piecewise Linear Neural Network. Para isso ele usa programação linear com mistura, né, de linear e inteira, então Mixed Integer Linear Programming.
para determinar a monotonicidade da rede, né? Então os coeficientes vão ser ajustados usando uma função de perda com regularização. E aí ele faz o seguinte, ele pega esse Mixed Integer Linear Programming para verificar se a rede atende às restrições. Então o MILP aqui está sendo usado só para avaliar a restrição, né? Caso a rede não seja monótona, ele aumenta o fator de regularização e treina novamente até que ele encontre. Então ele tenta falar o seguinte, olha, vou treinar a rede sem usar regularização. Se funcionar, eu sei que é minha rede ótima, minha rede neural ótima, e que atende a minha restrição de forma. Se não funcionar, eu tento com uma penalização pequenininha. Ou seja, eu elimino uma parte pequena do espaço de busca. Verifico se está factível. Se tiver, ótimo. Se não tiver, vou aumentando até que não tem jeito, né? E, bom, cheguei nesse nível aqui, consegui algo factível e é o que eu tenho, né? Não consegui nada melhor com outros fatores de regularização. Também isso é muito aplicado na regressão polinomial. Regressão polinomial, de certa forma, é semelhante a uma regressão linear, só que a gente otimiza a forma da função é um polinômio das variáveis de entrada, né? Então, sei lá, para duas variáveis eu posso ter um termo x1, termo x2, termo x1, x2, termo x1 ao quadrado, termo x2 ao quadrado, termo x1 ao cubo, termo x2 ao cubo e assim por diante, né? E a ideia de que um polinômio ele é fácil você controlar a restrição de monotonicidade, né? Porque um polinômio é não negativo se eu puder representar como uma soma de polinômios ao quadrado. Então ele usa essa ideia para falar, olha, eu vou gerar polinômios apenas nesse formato aqui, que possam ser representados dessa forma. E aí eu garanto que ele é monotônico crescente ou decrescente, dependendo do que eu quero, né? Alguns autores também utilizam, assim, só para contextualizar, né, dar o gancho para esse. Essa forma aqui, ok, né, parece simples, fácil, só que encontrar polinômios desse formato nem sempre é tão fácil, né? Então, os autores aqui acho que fazem uso de heurísticas para poder encontrar pelo menos algum polinômio que seja adequado, não seja o melhor, mas seja adequado. E alguns autores então utilizam programação semi-definida para tentar encontrar essas representações, né? E aí eles conseguem encontrar uma solução de uma forma eficiente. Só que a complexidade aumenta muito rápido com a dimensão do problema e com o grau do polinômio. Então, se você tem um problema com duas variáveis e grau 3, beleza, ele encontra um modelo bem rápido. Aumentou para grau 4, já começa a ficar complicado. Aumentou para 4 variáveis, já fica bem mais complicado. Então, rapidamente ele explode para algo que não é viável para ser utilizado na prática. Splines também podem ser utilizados. A gente falou de splines no Generalized Additive Models, né, no GAN. E a gente pode introduzir restrição de forma de duas maneiras. Proibindo coeficientes negativos, então ele sempre vai ser crescente. E 2, que é formular um problema de programação cônica de segunda ordem. Aqui já começa a explodir de termos da área de otimização, né? Então veja, quem está afim de entrar para essa área, inevitavelmente vai ter que fazer um belo de um estudo da área de otimização numérica, de otimização não linear, para conseguir aplicar e gerar essas avaliações de funções e geração de modelos, né? Então o spline ele tem um problema que ele funciona somente para problemas unidimensionais, né? Como a gente já viu no próprio GAN. Finalmente a gente tem aqui o Latency Regression, que também é uma abordagem bem interessante, bem recente. Ele cria uma grade, então uma grade de dimensão D, então M1 por M2 por MD. Então imagina que se eu tenho D igual a 1, né, eu tenho uma grade que eu separo simplesmente linearmente.
m igual a 2, eu tenho uma matriz. M igual a 3, eu tenho um cubo. E assim por diante, né? E eu projeto o espaço de entrada. Um pouquinho que tá chovendo por aqui. Então vamos lá, eu projeto o espaço de entrada nessa grade. Então, cada dimensão da grade ela é composta de n pontos que são armazenados numa tabela hash. Então, se eu tenho uma matriz bidimensional, quando t igual a 2, eu tenho quadradinhos. Cada quadradinho, eu tenho lá uma quantidade de pontos, né, que está ali armazenado, numa tabela hash para eu recuperar esses pontos. E aí o valor de predição de um certo ponto, ele é estimado com uma interpolação local. Então, basicamente, o que ele faz aqui? Uma vez que eu projeto os pontos numa grade bidimensional, ele fala o seguinte, olha, eu tenho aqui um conjunto menor, uma região menor dos meus pontos de dados, e aí eu posso usar uma regressão linear, por exemplo, para interpolar os dados, para criar uma interpolação, e garantir que essa regressão linear seja monotônica crescente, por exemplo, né? E aí, a partir daí, todo ponto novo eu vejo qual pedaço, qual quadradinho que ele está. Tá nesse quadradinho, eu vejo onde ele está na minha regressão linear. Então, ele simplifica o nosso problema dividindo em vários quadradinhos. É parecido com o stepwise, né? O stepwise também, você segmenta a base de dados em vários pedaços e causa uma regressão em cada pedacinho para fazer um degrau. A restrição nesse caso é garantida porque eu forço que a interpolação vai respeitar a restrição desejada. No caso do artigo original, eles formularam como um problema de otimização convexa, tendo uma restrição de desigualdade linear. E ele é um tipo pessimista, porque ele restringe os modelos que eu posso criar, né, para poder garantir que a restrição é atendida. Também é um artigo mais ou menos recente. Inclusive, essa pesquisadora aqui, Maya Gupta, ela é bastante ativa nessa área de regressão monotônica. Tem também o kernel regression, que eu mencionei em alguma outra aula. E, como vocês lembram, né, o kernel regression é um modelo não paramétrico, então não tem parâmetros para otimizar. E ele fala o seguinte, olha, eu vou determinar pontos de dados sintéticos. Então, o autor conseguiu criar uma forma de gerar dados sintéticos, uma quantidade mínima de dados sintéticos, para determinados kernels que são suficientes para avaliar a monotonicidade. Então, ele usa uma abordagem de amostragem de dados, só que com uma função que gera esses dados sintéticos, que garante que aquela quantidade de dados é suficiente para garantir se a restrição é atendida ou não. Tá? E aí ele aplica um Second Order Connie Programming para encontrar um modelo que respeita essas restrições. Lembrando, o kernel, você é um modelo não paramétrico, então ele tem que determinar a largura do kernel, pontos que são utilizados para gerar o modelo, né? Por aí, então eles tentam encontrar quais pontos que vão gerar a função de kernel. No artigo em particular eles não comentam, eles usam apenas problemas com uma dimensão, com uma variável, mas espera-se que a quantidade de pontos sintéticos aumente exponencialmente com a dimensão do problema. Então, para uma dimensão eles conseguem, sei lá, apenas 100 pontos já é suficiente para garantir a restrição, mas conforme você vai aumentando a dimensão, vai aumentar exponencialmente a quantidade de pontos mínimos para garantir isso daqui. Partindo para o Genetic Programming, né, que a gente viu na aula passada, a gente tem o Counter Example Driven GP, que usa um set solver que faz uma verificação formal de cada modelo gerado pela programação genética para verificar se é factível com alguma relação. E nesse artigo eles verificam a restrição de simetria, tá? E como é que funciona isso? Então, eles geram um modelo. Então, legal, gerou um modelo. Eles podem avaliar usando a própria base de dados para verificar se viola alguma restrição.
E em seguida eles aplicam esse set solver para tentar encontrar contra-exemplos, pontos que violam a restrição. Se encontrar um contra-exemplo, então pronto, esse modelo aqui candidato ele é descartado porque ele é infactível, senão ele mantém ali, né? Um ponto negativo é que o set solver é custoso. Isso aumenta muito, demasiadamente o custo do algoritmo de programação genética, mas é um artigo bastante interessante. Outra forma de adaptação é usando os métodos de restrições que já são utilizadas naturalmente nos algoritmos evolutivos, né? E avaliar as restrições usando aritmética intervalar. Então, aqui, por exemplo, como que a gente pode lidar com restrições em algoritmos evolutivos? Posso descartar soluções infactíveis, posso penalizar as funções infactíveis, posso manter duas populações, uma de soluções factíveis e outra de infactíveis que tem uma troca de material, ou eu posso fazer uma otimização multiobjetiva em que alguns dos objetivos são as restrições. Isso é explorado nesse artigo aqui, né, Shape Constraint Symbolic Regression, que eles fazem um estudo para verificar o quanto que esse tipo de abordagem melhora na extrapolação do modelo, né? Então, ou seja, quando eu vou avaliar o modelo em um espaço além do espaço de treino, será que ele consegue manter uma boa classificação, uma boa predição, dado que eu incorporei algumas informações prévias, né, de forma... e eles chegam a conclusão deles, na verdade, é inconclusiva, né? Eles mostram que em alguns casos tem sim uma melhora, em outros casos piora um pouquinho, mas eles garantem que a propriedade está... que o modelo apresenta a propriedade desejada, né? E ficou pendente de novas avaliações com mais dados para conseguir validar a ideia deles, né? Então é isso. Então com isso eu terminei essa última aula. Veja que esse assunto em si eu abordei de forma bastante superficial, não é nada exaustivo, porque também não é nada fácil, como eu mencionei ali no meio da apresentação. Envolve conhecimento de otimização não linear, que também é um outro assunto que leva um quadrimestre, pelo menos, para vocês terem uma boa noção do que é, né? Mas quem tiver interesse nessa área, fica à vontade para perguntar ou pedir mais material que a gente pode, que eu posso passar para vocês, tá? Então, espero que tenham gostado do curso e quem sabe mais para frente eu expando esse curso com novos assuntos que vão surgindo aos poucos.